Uma mulher jovem, recentemente casada, sofre um atentado dentro da própria casa, em pleno Halloween. E esse foi um dia das bruxas que deveria ser esquecido. Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou a Roberta Hoff. Já vai deixando o like para apoiar o meu trabalho, ajuda muito. Se inscreve e aciona o sininho, tem vídeo terça e quinta às 18 horas. E considerem se tornarem membros, se quiserem e puderem. Aqui embaixo tem o link da Amazon e da Magalu. Se vocês forem comprar algo nessas lojas, a gente recebe um pouquinho. E isso também ajuda o canal de alguma forma, beleza? E bora pro caso de hoje. O caso Kristen Trickle. Kristen Trickle nasceu no dia 20 de agosto de 1993, no Hospital Naval Camp Pendleton, em Camp Pendleton, Califórnia. Kristen Trickle teve uma infância difícil. A mãe deixou ela e o pai quando ela tinha 2 anos de idade. Quando ela tinha 17, a Kristen foi morar com a tia e o tio e os 3 filhos deles. Ela se formou na Hayes High School na turma de 2013. Depois ela frequentou a NCK Tech por 1 ano e obteve um certificado de administração de empresas. O tio da Kristen, o pastor Brent Rice, disse que ela amava estar com a família deles. Ela amava a paz na casa deles. A Chloe Rice é filha do Brent e da Adeline Rice. Ela disse que a Kristen era uma figura de uma irmã mais velha para ela. Disse que realmente admirava ela. Ela disse que ela estava lá, como sempre, para fazer ela sorrir e sempre se sentir importante. A família se lembra quando a Kristen conheceu Colby. Ambos tinham 18 anos. No dia 25 de abril de 2014, eles se casaram. Ela trabalhava no Walmart e gostava de trabalhar com animais em clínicas veterinárias. A Kristen era um membro da Celebration Community Church. Ela gostava de dirigir, assistir filmes, mimar e ajudar a avó. Fazer os outros rirem em reuniões familiares. Ela era doce, positiva, amava os cachorros como bebês e amava pessoas. O Colby frequentava a igreja e, por um tempo, ele estava na equipe de adoração da igreja. Eles eram da banda que tocava música de adoração durante os cultos. O tio da Kristen disse que ele impressionou ela com as habilidades de tocar violão e com as músicas que ele havia escrito. No dia 31 de outubro de 2019, o Colby ligou para o 911 dizendo que precisava de ajuda porque a sua esposa tinha tentado se matar. Ele não sabia se ela ainda estava viva. O sargento Brandon Haupten, do Departamento de Polícia de Rails, se lembra vividamente da manhã escura e fria de Halloween quando ele chegou na casa da Kristen. E ele se lembra do momento em que ele encontrou a jovem de 26 anos quase morta na cama. O sargento disse que podia ver a arma de fogo, pelo que ele pôde perceber inicialmente um revólver de calibre maior, e estava deitado sobre o abdômen dela. Kristen estava deitada na cama usando somente calcinhas. Depois que a Kristen mostrou sinais de vida, o sargento rapidamente afastou o revólver dela e levou ela para a sala de estar para fazer RCP. O sargento Brandon disse que o único ferimento que ele podia ver naquele momento foi o ferimento de entrada, embaixo do queixo. Não tinha nada que os socorristas pudessem fazer pela Kristen. O sargento Brandon disse que foi até o Colby na varanda e disse a ele que ela tinha morrido. O Colby perguntou 2 vezes se ele tinha certeza. Ele disse que sim. Ele disse que pediu ao marido da Kristen, o Colby, para ir com ele até a delegacia. Se ele pudesse contar aos investigadores o que tinha acontecido, seria de grande ajuda. A princípio, ele foi muito cooperativo. Na delegacia, o Colby disse que horas antes a Kristen tinha voltado do Walmart, onde trabalhava no centro de jardinagem, e o casal tinha jogado videogame. Ele disse que foi para a cama antes da esposa e acordou com os ouvidos unindo. Então encontrou a Kristen deitada do lado dele, com um ferimento de bala na cabeça. Ele disse que olhou para ela e viu ela olhando para ele. Então ele levantou correndo e foi até o telefone e chamou o 911. O Colby disse aos investigadores que enquanto ele falava ao telefone com o 911, ele verificou o pulso da esposa, mas não sentiu nada. Então ele tirou o revólver do corpo dela. Ele disse que tirou o revólver de onde estava, do pescoço dela, né? E naquele momento ele disse que por um tempo ele pensou em tirar a própria vida. Ele disse que chegou a colocar o revólver na cabeça, mas a atendente do 911 disse que estava mandando pessoas para lá. Então ele pensou que talvez as pessoas pudessem salvar ela. Enquanto o Colby ainda estava na delegacia, os tios da Kristen, Dylan e o Brent Rice descobriram que ela tinha morrido. A Dylan disse que recebeu uma ligação da mãe e a pior ligação que ela já tinha recebido. Ela disse:
Kristen tá morta. Ela levou um tiro. Ela disse que isso não estava certo, que não fazia sentido. Mas o mais desconcertante foi que o Colby disse que a morte da esposa foi um suicídio. Os tios disseram que era 100% impossível que ela tivesse feito isso. A tia disse que a Kristen era uma pessoa que não fugia dos problemas. Ela seria a última pessoa do mundo a tentar tirar a própria vida. A Dylan e o Brent disseram que a família e os 2 cachorros significavam um mundo para Kristen. E eles acreditavam que a conheciam melhor do que qualquer outra pessoa. Eles viram ela crescer. A Dylan disse que era difícil encontrar uma fotografia que ela não estivesse sorrindo. Na análise da cena do crime, o legista examinou a cena e, olhando para o ferimento, ele acreditou que o revólver estava próximo do queixo dela quando foi disparado. E na experiência de Novorheck, isso não era incomum para um ferimento de bala auto-infligido. O detetive J.B. Burkholder também foi chamado à casa. Ele disse que são chamados quando há suspeita de pessoas tirando a própria vida, que eles acontecem várias vezes por ano. E para ele, aquela cena não parecia ser desse caso. Ele disse que ter uma mulher com ferimento a bala na cabeça era muito incomum. Segundo ele, as mulheres se preocupavam com a aparência mesmo depois da morte. Ele disse que mulheres pensavam nisso. E tinha algo mais. Quando eles chegaram ali, tinha um alarme tocando. O alarme era do celular da Kristen, e ele foi ouvido repetidamente em áudio gravado pelos socorristas. Ela tinha programado um alarme para acordar, para se preparar para o trabalho, e tinha planos para aquele dia. Muitas vezes, indivíduos que estão pensando em tirar a própria vida, dar um fim na vida, eles não programam alarmes, não importa quando eles forem acordar, porque eles talvez nem fossem acordar. Tinha doces também na bancada da cozinha, para o Halloween. E nada incomodava mais do que aquela arma encontrada na cena. O Burkholder não tinha certeza se a Kristen foi quem atirou. O detetive disse que a arma era um revólver de calibre .357, de tamanho normal. Uma arma de grande calibre, aproximadamente 11 a 12 polegadas, que pode ser difícil de manusear. Então ser capaz de colocar aquela arma sobre o queixo e disparar a arma de fogo simplesmente não parecia muito provável para uma mulher pequena, em um quarto escuro. Depois que a esposa, Kristen Turkle, morreu nas primeiras horas da manhã do Halloween, o Colby falou com os investigadores por mais de 11 horas. Ele foi questionado várias vezes para relatar os eventos da noite anterior. Um oficial perguntou se ele teve alguma briga com a esposa na noite anterior. Ele negou. O Colby também contou aos investigadores sobre seu trabalho no Exército dos Estados Unidos como parte da inteligência humana. Ele falou sobre os lugares em que esteve trabalhando, Oriente Médio e América Latina. O detetive Burkholder disse que as primeiras impressões do Colby era que ele era um cara que estava no exército. Ele tinha um passado condecorado de turnês no exterior. E também o Colby era um cara que amava a esposa. Mas o Burkholder disse que tinha perguntas sobre o relato do Colby, sobre a manhã em que a esposa morreu. Depois de encontrar a Kristen, o Colby disse que ligou para o 911. E como ele mais tarde contou à polícia, ele pegou a arma dela e pensou acabar com a própria vida. O que incomodou o Burkholder foi que o Colby colocou a arma de volta na barriga da Kristen depois que ele mudou de ideia. Simplesmente muito estranho isso. O Burkholder disse que simplesmente não parece que se ele estivesse ligando para o 911, se a esposa dele estivesse morrendo na cama, ele colocaria aquela arma de volta no corpo dela. A arma que foi responsável por tirar a vida dela. Perguntaram para o Colby se a Kristen tinha algum seguro de vida. Ele disse que não havia seguro para a esposa. Então ele foi questionado se ele tinha algo a ver com a morte da Kristen. O oficial perguntou diretamente se ele tinha matado a esposa, no que ele disse que não. O Colby deixou a delegacia naquele dia, mas o socorrista Hampton estava cada vez mais desconfiado sobre as ações do Trickle na cena. Ele se perguntou por que o Colby não exigiu estar ao lado da esposa quando tentaram salvar a vida dela. O sargento Brandon Hampton disse que a esposa dele estava lá dentro sangrando, morrendo, e ele estava na varanda. Enquanto os socorristas administravam a RCP, o Colby estava conversando com os policiais sobre videogame. A conversa foi gravada por uma câmera corporal da polícia. O oficial perguntou para ele que tipo de jogos eles jogavam, e ele disse que jogavam de tudo, de Call of Duty a Minecraft. Naquele dia, enquanto os investigadores obtiveram um mandato de busca para o celular do Colby, uma autópsia da Kristen estava em andamento. Na cena, o legista Nordhoek, que suspeitava de suicídio, procurou por qualquer evidência de que outra pessoa estivesse envolvida, como sinais de luta. Lyle Nordhoek disse que não havia sinais de ferimento defensivo ou que a Kristen tenha lutado com alguém antes de morrer.
Ele disse que também examinou o corpo da Kristen em busca de sinais de abuso físico no passado, dizendo que normalmente existe uma série de ferimentos progressivos ao longo de um período de tempo. Então ele poderia dizer que eles estavam se batendo. Só que nesse caso ele não estava vendo isso. Então ele tinha que levar a declaração do marido ao pé da letra de que ele estava lá e a arma disparou e ela estava morta. Doudrop disse que 3 dias após a morte da Kristen, com base nas informações que ele tinha na época, ele determinou que a causa da morte tinha sido suicídio. Mas Brent e Dylan Rice dizem que quando mais aprendiam sobre os fatos do caso, mais perguntas eles tinham. A Dylan disse que quando ouviu que era uma arma, pensou que não tinha jeito. Eles sabiam que a Kristen tinha medo de armas. A Kristen também era muito reservada com o corpo. Era muito modesta. Quando se descobriu que ela não estava vestida, foi chocante para eles. Refletindo sobre o relacionamento da Kristen com Kolbe, os Rice disseram às autoridades que durante anos eles foram incomodados pelo que eles diziam dizer ser um comportamento controlador do Kolbe. O pastor Brent disse que se ela não respondesse imediatamente a uma mensagem ou não conseguisse atender o telefone, ele ficava muito frustrado com ela. Ele queria ela à disposição dele. Na época, os Rice disseram que a Kristen tinha sérias preocupações sobre o Kolbe. O pastor Brent disse que eles sabiam que ela não estava feliz com eles. Ele acha que o Kolbe convenceu ela de que eles estavam contra ela, e ela se separou um pouco. A Kristen decidiu se casar com o Kolbe e acabou se mudando para o Kansas City, a quase 480 quilômetros de distância deles. Mas a vida do casal era difícil. O Kolbe se alistou na reserva do exército e fez bicos. A Kristen trabalhou numa clínica veterinária. O dinheiro era curto. No início de 2019, o casal voltou para a área de Race, e os Rice disseram que a Kristen estava frequentando a igreja deles novamente. A família Rice ficou muito feliz em se reconectar com a Kristen. Eles disseram que foi como quando ela estava morando com eles. Nos meses que antecederam a morte dela, eles disseram que ela estava fazendo planos para lançar o seu negócio de hospedagem para animais de estimação. A tia da Kristen disse que ela escolheu uma pequena casa que ficava no sul da cidade e tinha um pequeno celeiro atrás dela. E lá ela queria transformar esse pequeno celeiro na área de acomodação para os animais. Para a família Rice, a Kristen parecia feliz e animada com o futuro. Mas após a morte, o Brent e a Dylan se perguntaram sobre o Kolbe. Seria capaz ele de matar a sobrinha deles? Quando os investigadores começaram a investigar a história do Kolbe, eles analisaram os dados do telefone e descobriram que o Kolbe estava trocando mensagens de flerte no Snapchat com outra mulher. O detetive Burkholder disse que tiveram 2 momentos de revelação. Ele teve conversas com essa mulher, o que seria uma conversa de cunho sexual. Ainda naquele celular, de acordo com Burkholder, havia evidências que contradiziam o que o Kolbe havia dito inicialmente aos investigadores quando ele foi questionado sobre o seguro de vida da esposa. Dados do celular revelaram que o Kolbe não só sabia que a Kristen era coberta por uma apólice de seguro chamada SGLI para cônjuges de militares, como nos dias anteriores à morte dela, ele teria pesquisado no Google o valor que essa apólice pagaria. Eles tinham uma captura de tela de uma pesquisa que ele havia realizado 10 dias antes da morte da Kristen, se perguntando qual seria o valor do seguro de vida da esposa. No dia 4 de novembro de 2019, os investigadores pediram que o Kolbe retornasse para mais interrogatórios. Quando foi perguntado, ele negou ter feito a pesquisa, dizendo que a Kristen poderia ter feito a pesquisa no telefone dele, dizendo que ambos tinham acesso ao telefone um do outro. Os investigadores também perguntaram ao Kolbe sobre o relacionamento online. Ele admitiu que começou alguns meses antes da morte da esposa, depois que ele conheceu a mulher em um chat em um grupo enquanto jogava videogame. Segundo ele, a esposa não sabia de nada. O Kolbe disse a eles que o relacionamento era virtual, que ele nunca conheceu a mulher de verdade. Mas os investigadores descobriram que ele estava trocando mensagens de texto com ela poucas horas após a morte da Kristen, enquanto ele ainda estava na delegacia. Aaron Cunningham, que é um promotor público assistente do condado de Ellis, disse que o Kolbe disse que ele estava ocupado e não podia falar naquele momento, mas então ele disse que queria poder. Quando Kolbe deixou a delegacia após o seu segundo interrogatório, Burkholder verificou a sua alegação de que a Kristen havia usado o telefone dele para pesquisar sobre as apólices de seguro de vida. O detetive disse que conseguiram obter um vídeo de vigilância da Walmart. O que eles descobriram foi que a Kristen estava trabalhando no Walmart no momento em que a busca do celular foi feita. Naquele momento, ela não tinha acesso a um telefone.
muito menos ao telefone do Colby. As inconsistências nas declarações do Colby continuaram se acumulando. O Colby tinha dito que a Kristen mantinha o revólver .357 ao lado da cama dela, mas isso não pareceu condizer com o que o Burkholder viu na cena do crime. Quando eles chegaram lá, eles viram várias armas de fogo do lado da cama que seria do Colby. Tinham fotos do quarto no celular do Colby com um revólver de armação grande ao lado da cama onde o Colby descreveu como sendo dele. Nessa foto aparece a arma responsável pelo tiro da Kristen, a .357. Ainda assim, a investigação estagnou. Todos os investigadores estavam descobrindo mais e mais evidências que havia algo realmente errado com esse caso. E o legista que continuava dizendo que a Kristen tinha tirado a própria vida. O Cunningham disse que a determinação do legista de que a Kristen tinha cometido esse ato limitou a capacidade dos investigadores de obter mandados de busca. Ainda havia elementos da investigação que a polícia queria investigar. No inverno de 2020, o Colby Trickle começou a coletar pagamentos de 2 apólices de seguro, uma de $23 mil do Walmart e outra de $100 mil do Exército dos Estados Unidos. Enquanto isso, os investigadores continuavam a aprender mais sobre esse tempo dele no Exército. Ele era um oficial da reserva do Exército que nunca foi destacado, ou seja, ele nunca foi mandado para nenhum lugar. Ele não teve nenhuma missão no exterior informada pelos militares dos Estados Unidos. Mas mesmo com que pareciam mentiras descaradas e um motivo aparente para matar a esposa, a polícia não prendeu o Colby. Então, no ano após a morte da Kristen, as autoridades assistiram enquanto o Colby seguia com a vida. Ele tocava num bar e usava o Facebook para fazer vídeo de autoajuda. Mas então, quase 2 anos após a morte dela, um promotor público recém-eleito decidiu tentar algo novo, que segundo ele poderia condenar o Colby à prisão perpétua. O promotor público Robert Anderson estava lá apenas alguns dias no seu novo emprego. Em janeiro de 2021, quando Cunningham e Burkholder o chamaram de lado. Após revisar o arquivo, o Anderson acreditou que o legista errou e que era um caso de homicídio. No dia 14 de julho de 2021, ele acusou o Colby de assassinato da esposa, Kristen Trickle. O Robert disse que o dinheiro do seguro certamente forneceria um motivo. E além disso, estar na cama ao lado do marido, nua, e ter atirado no próprio rosto depois de ter programado alarmes para acordar no dia seguinte para trabalhar, depois de ter separado doces para o Halloween, essas circunstâncias não apontavam para uma mulher que estava planejando se matar. Quando a polícia prendeu o Colby, ele não pareceu surpreso. E ele negou ter matado a Kristen. Cassie Ziegler é uma das advogadas de defesa do Colby. Ela diz que acredita no Colby quando ele diz que não matou a esposa. Ela disse que ele se importava com a vida espiritual. Ele era um cristão devoto. Ela disse que ele não teria essa habilidade de conspirar e planejar tudo isso. Em vez disso, ela diz que a Kristen sofria de depressão desde a infância. A advogada do Colby estava confiante. Indo para o julgamento, o legista estava mantendo a avaliação de que a Kristen tinha tirado a própria vida. Então o Anderson, o promotor, ele sabia que tinha que fazer algo para convencer o júri de que a Kristen não tinha tirado a própria vida. Foi então que ele buscou um tipo diferente de autópsia, uma psicológica, uma autópsia da mente. Para conduzir isso, o Anderson contratou uma psicóloga forense, a doutora Ashley Christensen. O trabalho dela era determinar o estado mental da Kristen no momento da sua morte. A psicóloga não poderia falar diretamente com a vítima, a Kristen, porque ela não estava mais ali. Mas ela poderia falar com os colegas de trabalho, com amigos e familiares. Eles revisaram qualquer mídia social, diários, periódicos, qualquer coisa que eles pudessem. As conclusões da Christensen acabariam por ocupar o centro do palco no julgamento do Colby. Era setembro de 2023. O promotor Cunningham começou dizendo ao júri que a Kristen Trickle tinha sido assassinada pelos motivos mais antigos do mundo. No tribunal foi dito que esse caso era tão simples como qualquer outro relacionado e poderia ser explicado como Colby tendo um caso, perdendo o controle e recebendo o seguro de vida da esposa. A advogada do Colby contestou isso. A Cassie disse que seu suposto caso foi, na verdade, apenas um flerte online, que o Colby não tinha planos de fazer esse caso se tornar algo longo. Ela também disse que não acreditava que o Colby tinha planejado matar a Kristen por dinheiro. E sobre aquela busca no Google sobre o pagamento do seguro de vida. A Ziegler disse que o Colby não se lembra de ter feito essa busca, mas ela reconhece que ele estava preenchendo papelada naquela época para o próprio seguro de vida militar dele, e ele deve ter feito isso para procurar alguns dados. No julgamento, o júri descobriu que o Colby não só tinha arrecadado mais de $120 mil das apólices de seguro de vida da esposa, ele já tinha gastado isso.
O promotor acredita que ele gastou o dinheiro em aproximadamente 8 meses. Quando o detetive Burkholder subiu no banco das testemunhas, pediram que ele descrevesse uma despesa em particular. Tinha um pagamento de $1.942 por uma True Touch Doll. Essa é uma empresa que fabrica, produz e distribui bonecas sexuais em tamanho real. A advogada do Colby Trickle disse que o Colby estava tendo problemas para dormir sozinho e foi bastante aberto sobre a compra. Foi descrito no julgamento que ele precisava dessa boneca para se confortar. A família da Kristen ficou enojada ao saber disso. Quando Brent Rice prestou depoimento, ele disse ao júri que a sobrinha havia se tornado mais assertiva em seu relacionamento com o marido nos meses que antecederam a morte. Ele disse que sentia que ela realmente tinha começado a se defender. Eles estavam orgulhosos dela por isso. E havia textos, disse Cunningham, que pareciam apoiar que o Colby temia estar perdendo o controle sobre a Kristen. No dia 8 de abril de 2019, quando o Colby mandou uma mensagem dizendo que a Kristen parecia diferente e agressiva com as coisas, ela respondeu: "Eu tô apenas decidindo me defender. Assim como você, eu tô assumindo o controle da situação." Então os promotores chamaram a principal testemunha, a doutora Ashley Christensen. Ela disse que na época da morte havia muitos dados sugerindo que ela tinha muita esperança. A Christensen testemunhou que a Kristen, são dois nomes parecidos, né? Daí fica confuso, mas a Christensen é a psicóloga. Testemunhou que a Kristen conversou com os familiares sobre planos futuros e parecia otimista. Ela queria abrir o próprio negócio de hospedagem para animais de estimação ou de tosa para cães, e tinha discutido esse objetivo para abrir esse negócio. Mas a Kristen também testemunhou que entrevistou Colby para o seu relatório, e ele ofereceu o que parecia ser uma razão pela qual a Kristen poderia estar estressada. Ele disse à médica que a Kristen sabia sobre o seu relacionamento online com aquela outra mulher. A psicóloga disse que ele relatou que eles discutiram esse relacionamento pela última vez na semana da morte dela. Só que lembrando, no interrogatório que ele deu para a polícia, o Colby disse aos investigadores que ele não achava que a esposa soubesse sobre esse relacionamento. Quer Kristen soubesse ou não, a doutora Christensen disse ao júri que acreditava que, no momento da morte, a Kristen corria baixo risco de tirar a própria vida. A doutora Christensen disse que, na opinião dela, era relativamente menos provável que a morte dela tenha sido por esse resultado, por ela ter tirado a própria vida. A advogada de defesa, Ziegler, não acha que o relatório deveria ter sido permitido como evidência. Ela ressalta que a Christensen, que nunca conheceu a Kristen, fez entrevistas e preparou seu relatório quase 2 anos após a morte da Kristen. E a Ziegler acredita que as memórias das pessoas mudam com o tempo. Ela não está errada nesse ponto, mas os promotores achavam que havia outra evidência que poderia levar a um veredito de culpado. Quase 4 anos tinham se passado desde que a Kristen tinha morrido devido a um tiro na cabeça, e em 22 de setembro de 2023 foi a última chance do Colby convencer o júri de que ele não tinha nada a ver com a morte da esposa. Ele decidiu não testemunhar, mas a advogada dele, a Cassie, chamou a mãe dele, a Tina Critter. A Tina descreveu a sua nora como uma mulher que raramente revelava seus sentimentos, que ela era uma pessoa sem emoção. A advogada de defesa disse que era uma Kristen drasticamente diferente daquela que a família dela descrevia. Mas no argumento final aos jurados, o promotor Aaron Cunningham mostrou a arma que matou a Kristen e disse que ela não poderia ter disparado. Ele disse que não fazia sentido e ia provar. Ele mostrou como a Kristen, sendo destra, pegaria na arma e seguraria a mesma para tirar a própria vida. O local em que o tiro entrou seria de uma pessoa canhota, ou que outra pessoa usaria para acertar ela. O lado da entrada da bala foi o oposto esperado por uma pessoa destra. Seria consistente então que o Colby tenha rolado na cama, pego a arma, colocado embaixo do queixo da Kristen e puxado o gatilho. Quando o caso foi a júri, a Ziegler esperava que eles ainda tivessem muitas dúvidas, e era isso que a família da Kristen também temia. Se um dos 12 jurados tivesse uma dúvida razoável, o Colby sairia livre, mas eles não precisaram esperar muito. Menos de 2 horas depois, houve o veredito. O juiz leu o veredito dizendo que o júri considerava o réu culpado de homicídio premeditado em 1º grau de Kristen Trickle. O Colby foi considerado culpado de homicídio premeditado em 1º grau e interferência na aplicação da lei por relatar informações falsas. A família da Kristen disse que finalmente podia respirar novamente. Foi um grande alívio e eles sentiam que recuperaram a vida. Após o veredito, o legista Lyle Nordhoff disse que planejava alterar a certidão de óbito da Kristen para homicídio.
Ele admitiu que decidiu por suicídio antes de falar com alguém da família da Kristen ou de ver a arma usada para matar ela. O legista disse que a polícia deveria ter todas essas informações, e elas geralmente são correlacionadas com o patologista, mas não foi o que aconteceu nesse caso. Os investigadores reconheceram que deveriam ter feito um trabalho melhor mantendo o legista informado. No dia 20 de novembro de 2023, o Colby voltou ao tribunal para a sentença, admitindo apenas que poderia ter sido um marido melhor. O tribunal condenou ele à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por 50 anos. Com o Colby na prisão, os Rice dizem que sua família está finalmente começando a lamentar a morte da jovem cedo demais. A casa onde a Kristen um dia esperava começar o negócio de seus sonhos é chamada até hoje da casa da Kristen por seus tios. O tio lamenta a morte da Kristen, dizendo que ela tinha um futuro, que ela tinha encontrado a fé dela novamente. A tia, a Dylan, disse que quando ainda estavam com ela, eles se sentiam amados. Ela tinha um coração lindo, um espírito gentil, e ela simplesmente era uma garota incrível. Mais um feminicídio, né, gente? Nada novo, mas é sempre um jeito diferente da gente ver como funcionam essas coisas e como a gente pode se defender disso também, né? Nós mulheres, a gente tem que ficar sempre atentas. Não que os homens também não passem por essas violências domésticas, né? Mas a gente sabe que a maior parte ainda é, infelizmente, das mulheres. Na verdade, não deveria existir violência doméstica de jeito nenhum. Bom, esse foi o caso de hoje. Obrigada por terem visto o vídeo até aqui. Caso não seja inscrito, se inscreve. Aciona o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. Tem vídeo toda semana. Deixa um like no vídeo, não custa nada e ajuda muito. Compartilha se você conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo. E lembre-se, se cuidem, fiquem bem e beijos.